Oh, gente de todo o meu Brasil, a graça e a paz de Cristo ressuscitado esteja com todos nós. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para todos vocês aí do norte, do sul, do leste, do oeste, de todo este meu Brasil. Eu sou aquele pela qual eu sempre costumo dizer, gostaria de abraçar todos vocês que me segue, que está comigo, que estamos juntos, nos seus comentários. Estou sempre vendo os seus comentários. Aqueles comentários maldosos, graças a Deus, pararam. Pararam de mandar aqueles comentários, me chamaram até de pinguço, de cachaceiro. Eu não bebo nada, irmão. Nada, a não ser um suco. Pararam. Não dizia que eu estava bêbado, que eu me apresentava aí bêbado, aí que eu estava bêbado. Você é um cachaceiro e tal. Eu não sei por que a pessoa chega a esse ponto. Mas, como se diz, estamos aí porque o próprio Jesus não agradou a todo mundo. Então, talvez algumas pessoas, mas graças a Deus, nesses últimos meses agora, eu tenho visto que os comentários têm sido bons. Eu agradeço de coração. Você, meu irmão, se você não é inscrito, você é apenas um ouvinte, inscreva no meu canal para que nós possamos crescer junto. Eu cresço, você cresce também. Divulga isso, mostra. Se a pessoa tem dúvida, pode mandar para mim. Irmão Nilson, eu tenho uma cunhada, eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão que tem dúvida sobre isso, aquilo. Eu vou fazer um comentário, eu vou pregar, trazer uma mensagem em cima disso. Mas o tema da mensagem é esse. Jesus não vem. Jesus não vem. Então podemos cantar aquela música que diz não, e 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 não. Por quê? Porque Jesus não vem. Mas por que, irmão Nilson, você diz que Jesus não vem? Porque ele já veio. Ele veio e já saiu de cena. Então não adianta, meu irmão, você ficar aí induzindo o povo, falando uma coisa que não existe dentro desse livro. Por que fazer isso? Por que você engana o povo? O povo não lê este livro, e se lê não entende, e você também não entende. Porque se você olhar para este livro, você não vai entender ele. Mas eu fiz teologia, continua sem entender. Eu fiz teologia e não entendia. Hoje eu entendo qual é o plano de Deus para conosco. Eu aprendi isso aonde? Na graça. Eu fiz escatologia. Eu fiz os 3 tipos de teologia. Hermenêutica. Foi o primeiro que eu fiz. Então, meu irmão, eu tenho um conhecimento, mas não aprendi nada. Muitas coisas eu ficava em dúvida. A respeito de inferno, a respeito de céu, a respeito de diabo, de Satanás, essas coisas erradas. Eu não entendia nada. Eu não sabia. Eu levava isso de uma forma literal. Ficava até pensando. Mas e ele vai vir, tal. Foi por isso que quando a graça falou que Jesus tinha vindo, eu me levantei contra, não aceitei. Mas está aqui dentro. Eu não preciso nem citar os capítulos, versículos. Mas eu quero citar algum pouco. Porque você já deve ter ouvido muitos meus irmãos da graça, já tem falado muito sobre essa volta que não vai existir. Never. Never significa nunca. Ele vai voltar. Por quê? Porque não existe. Jesus de Nazaré não existe. Se ele não existe, como vai voltar? Uma pessoa que morreu foi para o túmulo. Você vai esperar ele sair do túmulo e voltar de novo a viver, entrar no meio da sua família e voltar a viver um avô, um pai, uma mãe, um filho? Não, nunca. Desceu a sepultura, acabou. Porque lá no livro de Jó, capítulo 14, versículo 10, morrendo, o ser humano, o homem e a mulher, deixa de existir. Acabou.
Então, como você vai esperar? Se você está esperando Jesus de Nazaré voltar, os budistas podem esperar Buda voltar. Os muçulmanos podem esperar Maomé voltar. Os seus religiosos podem esperar os seus fundadores, seus líderes voltar. Porque Jesus não volta, porque ele não existe mais. Acabou. O seu ministério, eu já expliquei, volto a explicar, que o seu ministério foi apenas um ministério de 3 anos e que 3 anos e 3 anos e 4 meses foi o seu ministério. Um ministério pequenininho. O ministério de Moisés foi grande, o ministério dos apóstolos foi grande, mas o ministério de Jesus ele começou com 30 anos. 30 anos ele passou pelo batismo. Depois ele foi se preparar. Chamou os apóstolos. Andou com os apóstolos 3 anos. Eu não acredito que foi só 3 anos exato. Ali parou, não. Segundo os estudiosos, uns falam 3 anos e meio, 3 anos e 5 meses, 3 anos, não importa. Ali, o que aconteceu? Acabou. Porque lá no capítulo 1 de João, lá pelo versículo 11 e 12, diz assim: ele veio para o que era seu. Seu o quê? Ele veio para o seu povo, sim. Mas ele veio para o que era seu. Seu o quê? Seu dever. Seu dever qual que era? Era morrer numa cruz. Porque Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E ele tomou sobre si, como diz Isaías 53, versículo 4, ele tomou sobre si tudo e colocou sobre os seus ombros. Então, ele tinha que passar por aquilo ali. Ele não tinha como livrar. Foi por isso que ele disse, talvez você não entende, lá no monte, quando ele orava, ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Me parece que no capítulo 26 e 39 de Mateus. Se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele viu o sofrimento, a angústia, a humilhação, ele ser espancado, ele ser humilhado, ser cuspido, carregando uma cruz, ser pregado, a ponto da mulher de Pôncio Pilatos chegar a ele e falar assim: não toque neste homem, não julgue este homem, porque em sonho muito sofri por causa dele. Porque ela viu que ele era um justo, um santo homem. Mas ele tinha que passar. Então, na oração, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz: mas eu não vim para outra coisa senão tirar o pecado do mundo, morrer numa cruz, cumprir o que ninguém cumpriu, nem Moisés cumpriu a lei. Moisés não é o autor da lei, ele não cumpriu a lei. Nenhum profeta, nenhum sacerdote cumpriu a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus. Jesus veio e cumpriu. Depois dele cumpriu a lei, morreu numa cruz, ele foi sepultado. Mas os discípulos, os apóstolos, sabiam que ele tinha dito que no terceiro dia ele ia ressurgir, e ele ressurgiu. E ele apareceu a quem? Apareceu primeiro as mulheres, depois apareceu os apóstolos. Por 2 vezes ele apareceu. Uma vez não estava Tomé, na segunda vez estava Tomé. Então ele ficou 40 dias ainda com os apóstolos, instruindo os apóstolos, para depois voltar para o céu. Mas aonde eu quero chegar com isso? É que no capítulo 1 e 7 de Apocalipse diz assim: eis que venho sobre as nuvens, e todos os olhos me verão. Até aqueles que me furaram com a lança me verão. Mas verão o quê? Se ele ia vir em espírito, como é que eles iam ver ele? Então começa a meditar comigo, você que não é da graça. Como vai ver? Ver o quê? Ia ver fome, guerra, remorso de guerra, pai contra filho, mãe, aquela tal. Vendo, naquele tempo, o poder de Roma,
se apoderando, e ia ver todos esses sinais. Ai das grávidas e das que se amamentam. Que esse dia não seja, está lá no capítulo 21 de Lucas, versículo 20 ao 24, você vai encontrar. Que não seja no sábado, não seja no inverno. Mas por quê? Muita gente não entende por que Jesus disse isso. Porque o inverno é um tempo onde caía gelo, caía neve sobre os montes. Como é que esse povo ia correr uma mulher grávida com criança amamentando e ia ficar no lugar desse? O sábado era um dia especial para eles. Eles não podiam sair, eles não faziam nada dia de sábado. Então, que isso não acontecesse nem no inverno, nem no sábado. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, meu irmão, talvez você não entenda, mas o próprio Jesus diz no capítulo 14, versículo 19 de João, ele diz, lá no 1 e 7 de Apocalipse, ele diz, eis que venho sobre a nuvem e todos os olhos me verão. Então o povo estava achando que ele ia vir parar na nuvem, todo mundo ia ver. Mas ali no capítulo 14 e 19, ele dizendo para os discípulos, vocês me verão, mas o mundo não me verá mais. E aí? Então o que vocês estão esperando? O mundo não me verá mais. Então quando eu falo que Jesus deixou de existir, porque ele voltou para o céu e o seu ministério acabou. Mas onde está escrito isso, irmão Nilson? Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, versículo 16. Daqui em diante, a ninguém mais devemos ouvir, nem mesmo Jesus de Nazaré. Nós não devemos mais ouvir dessa forma. Por quê? Porque o seu ministério acabou. O que ele fez, ele clavou na cruz. Ele levou, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, ele levou todas as suas ordenanças e mandamentos, ele riscou, apagou, não existe mais dívida nenhuma, tudo está consumado, acabou. Então ali o ministério de Jesus terminou, ele veio para isso, terminou e saiu de cena. Então esse Jesus de Nazaré não adianta você orar, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus. Porque Jesus, porque Jesus de Nazaré, tá. Não, os apóstolos continuaram. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus o Nazareno levanta. Por quê? Porque eles ainda estavam em atividade. A ordem que Jesus deu a eles e voltou para o céu. Mas vocês podem ver que depois dele ressuscitado, Paulo não mais falou de Jesus de Nazaré. Paulo, no início, ainda andou com os apóstolos, porque ainda não tinha abrido o seu entendimento. Mas depois Deus abriu o entendimento. E o apóstolo Paulo passou a ensinar o que ele aprendeu quando foi ao terceiro céu. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12. E lá ele recebeu toda a revelação. O evangelho que estava oculto. 16 e 25 de Romanos. Estava oculto antes do mundo ser formado, esse evangelho já estava lá. E foi dado a quem? Foi dado a Paulo. Então não há outro evangelho. O evangelho existe um só. Gálatas capítulo 1, versículo 7 e 8. Ainda que nós, dizendo eu, Paulo, os Apolo, qualquer um, pregar outro evangelho além desse que foi me dado, seja anátema, que seja maldição. Aí ele foi mais além, ainda que desça um anjo do céu e prega um outro evangelho diferente, seja também maldição. Então acabou. Existe só um evangelho. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nada desses negócios, desses movimentos protestantes, fazer essas bagunças que eles fazem e por falta de conhecimento. Então eu pergunto, podemos esperar Jesus voltar? Não, porque não existe mais. Ele saiu de cena. Acabou. O Cristo ressuscitado não prometeu nada. Quando os anjos disseram, varão Galileus, porque está olhando para o alto, esse mesmo Jesus que foi levado, ele vai voltar. Mas ele disse para quem? Para aquele povo. Ele não disse para mim nem para você.
E disse para aquele povo que estava olhando quando ele estava sendo levado. Então, meu irmão e minha irmã, não adianta você ficar aí cantando de galo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é a volta de Jesus. Para com essas bobeiras, para com essas tolices. Já tá lá, Estados Unidos, né? Furacão e mais furacão, morrendo gente, devastando tudo. Lá na China, agora na África, lá, morreu mais de 2.000 pessoas, foi subterrado lá, tal, vulcões aí derramando lá. Então, e como é que fica isso aí? Esse acontecimento já vem acontecendo desde Abraão. Já acontece fome, guerra, peleja, contenda, doença, todas essas coisas acontecem desde o tempo de Abraão, Isaac, Jacó, e desde aquele tempo já existem essas coisas. E aí? Tinha alguma promessa de Jesus voltar? Agora, tudo quanto é coisinha que acontece, uma gripe, uma doença, tal. Por que está acontecendo isso no Rio Grande do Sul? Porque a água está tomando o lugar dela. Eles fizeram as suas casas, seus prédios, sua residência, num lugar em que a água um dia pode ser... É a mesma coisa do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Santos, Nova York, qualquer momento que o mar subir, vai invadir, porque ali é território dele. Eles deveriam se afastar uma certa distância do nível do mar, do nível dos rios, mas eles ocuparam os lugares. Agora fica querendo culpar Deus? Não, tem que culpar Deus, né? Lá em Petrópolis, o que aconteceu lá? Faz casa dos barrancos, faz casa em volta, vai cavando e fazendo, depois chove, desceu tudo aquilo ali, morreu 200 e poucas pessoas. Deus tem culpa disso? É castigo de Deus, é volta de Deus, é volta de Cristo. Então, Jesus não vai voltar. Se você ainda espera, é inútil a sua esperança. Você está perdendo o seu tempo. Crê somente no Evangelho e saiba que isso acabou. Morrendo o homem, o espírito volta a Deus, e o seu corpo volta à terra e vira terra e acabou. Ponto final. É isso que você tem que crer. Porque Gálatas, capítulo 9, versículo 5, sabe que todo homem, o vivo, sabe que tem que morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, o que você tem que saber é que você, morrendo, se o seu espírito é de Deus, como diz Romanos 8 e 9, ele volta para Deus. Se ele não é de Deus, se você tem apenas um espírito de vida, desaparece como fumaça. Acaba. Então não se preocupe com esse negócio que você vai para andar em rua de ouro, vai pisar, vai nadar em mar de cristal. Cristal é pedra. Para começar é uma, né? Bom, meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra. E eu quero agradecer de todo o coração pelos nomes escritos. E a graça de Cristo resplandece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.